Saudações, gente bonita. Mata Atlântica de Ouro Preto, Minas Gerais. 10 para 7 da manhã. Mestre Leider aqui falando. O nosso vídeo, nosso primeiro vídeo da manhã, não poderia ser de outro assunto que não a equipe econômica, a condução da política econômica externa por parte do Donald, né? Por parte do Donald. Gente, o motivo pelo qual eu torci para ele vencer está se mostrando muito justificado. A condução dele e dos republicanos é absolutamente desastrosa. E vamos comemorar isso, né? Vamos começar com a medida que ele anunciou ontem. Estamos partindo do pressuposto que ele vai implementá-la, que é taxar os produtos mexicanos em 25%. Ok. Isso tem um alcance. Seguinte, hoje o México é o maior exportador para os Estados Unidos, mas não é o México, são fábricas chinesas. Na verdade nem são fábricas, são maquiladoras. O mesmo truque que os americanos usaram nos anos 90 e nos anos 2000, a China está usando agora. O que uma porrada de empresas industriais americanas, os Estados Unidos já tiveram indústria, né, inacreditavelmente, fizeram nos anos 90 e 2000. Criaram as maquiladoras. Maquiladora não é uma fábrica, é uma montadora. Certo? Você pega as peças, passa elas para o lado mexicano. Trabalhadores mal pagos do México montam essas peças e embalam, né? E manda para os Estados Unidos. Então a parte que gasta mais mão de obra era executada no México. Depois reexportada sem pagamento de impostos, né? E, bom, se desindustrializava os Estados Unidos, mas aumentava o lucro das corporações. É o paradigma democrata por excelência, embora os republicanos também façam isso, mas esse paradigma é essencialmente democrata. E os democratas é que tem esse hábito, né? Enfim, o que os chineses passaram a fazer? Quando ficou claro que as políticas de Donald Trump eram profundamente anti-China, eles começaram a fazer o mesmo que os americanos tinham feito décadas atrás. Né? Na verdade, não é nem montar, era só embalar e reetiquetar. Você pegava um produto, fazia na China, né? Ou pelo menos deixava de tal maneira que era só encaixar 2 ou 3 peças no México, e aí você exportava esse produto como se tivesse sido feito no México. Por isso que hoje o maior parceiro econômico dos Estados Unidos é exatamente o México. Mas você pensa, qual empresa mexicana? Qual produto mexicano? Não tem produto mexicano, é produto chinês. Certo, o Donald Trump, ele não é bobo, ele sabe disso. Não é bobo, mas é burro. Então, vai sobretaxar os produtos importados do México em 25%. O NAFTA já tinha ido para o saco, né? Já tinha ido para a vala. Mas havia um outro acordo de livre comércio. Pelo jeito vai para a vala também. Então, quer dizer, liberalismo, livre comércio, globalização, tudo isso, gente, já era. Acabou. O recado que o Trump está dizendo é isso, certo? A era das políticas liberais, do livre mercado, acabou. Vai voltar a era do protecionismo e de um certo intervencionismo estatal. Intervencionismo estatal é bom, protecionismo não necessariamente. Olha a siriema. E o mundo já foi levado à guerra por conta dessas questões tarifárias e protecionismo. Mas
o que é um peido para quem já está cagado, né? É difícil você imaginar que algo vai piorar o que já está ruim. Então eu não vou analisar isso em termos de guerra. A guerra, no caso dos Estados Unidos, tem mais a ver com a Europa e com o Oriente Médio do que necessariamente com tarifas. Quero analisar o efeito dessa política do Donald Trump sobre os Estados Unidos. O que ele pretende com ela? Encarecer as importações para favorecer a produção interna. Isso é uma política industrial. Isso é louvável, de certa forma, desde que bem conduzido. Por quê? Estados Unidos é um problema enorme. De cada 4 mercadorias industriais que os norte-americanos consomem, 3 são importadas. Isso tem um significado, que é o seguinte: o abastecimento interno dos Estados Unidos é garantido por produtos importados. Se você encarece os produtos importados, você vai encarecer esses produtos nas prateleiras do consumidor norte-americano. Ele quer sobretaxar alguns países em 100%, outros em 50%, e o México, que é o maior parceiro comercial, em 25%. Então vamos dizer que entre tapas e beijos você tem uma tarifa média de 40% dos produtos industrializados dos Estados Unidos. Esse custo vai ter que ser repassado. Quem vai pagar por ele serão os consumidores dos Estados Unidos. O nome disso é inflação. Mas antes de falar sobre a inflação enquanto problema, digamos, macroeconômico, quero falar sobre outra coisa. Se você gasta mais dinheiro para comprar as mesmas mercadorias, há 2 caminhos, considerando que o seu dinheiro não vai crescer na mesma elasticidade dos produtos que você precisa adquirir. Você não vai simplesmente ganhar, não vai ter um aumento de 40% na renda média dos Estados Unidos. Então, ou você deixa de consumir, consome menos, né? O dinheiro simplesmente não dá, porque ficou caro demais para o orçamento. O mais provável é esse: você deixa de consumir ou consome menos. Isso é ruim. Ou você simplesmente paga mais, compromete a sua renda e deixa de comprar outros produtos. Porque na verdade a escolha é essa, né? Se você tiver que pagar mais para consumir alguns produtos e a sua renda não aumentar, esse dinheiro vai ter que ser tirado de algum lugar. Então você vai deixar de consumir outras coisas. De toda forma, isso na prática significa empobrecer a população. Como se a população norte-americana, que já tem 44 milhões de pessoas na pobreza, fosse ser empobrecida ainda mais. Porque veja bem, eu estava vendo um videozinho de um cara que lava pratos, né, brasileiro, falando do tanto que ele ganha e tal, não sei quantos dólares por hora e tal. Aí fazendo a conta, ele tirava pouco mais de $1.400 por mês, trabalhando 6 horas por semana. Você pensa, $1.400 dá uns R$6.500, é um dinheiro, né? Só que o preço médio dos aluguéis nos Estados Unidos é $1.850. Por isso que quase todo americano hoje tem 2 empregos. Que é um emprego para não conseguir pagar o aluguel e o outro emprego para complementar o dinheiro do aluguel e conseguir comprar comida. Essa é a situação dos Estados Unidos. Se nós olharmos o site que eu sempre indico, o S-Debit Clock, né? O S-Debit, a gente vai ver também que a família americana média tem uma poupança, tem guardado a família $10.000, enquanto cada americano, não a família, cada cidadão,
tem uma dívida média de 47 mil dólares. Então o que eles têm guardado não dá para pagar 20% das dívidas que eles têm. E aí vamos falar sobre isso agora. Nós dissemos que quando você aumenta o preço das mercadorias, tem um nome que se chama inflação. Os liberais, eles conhecem uma maneira de combater a inflação só, que empobrece as pessoas e enriquece os bancos: aumentar a taxa de juros. Porque o argumento é que se você aumentar a taxa de juros, você vai consumir menos, porque o juro para o consumo vai estar mais caro. Traduzindo, empobrecer a população ainda mais. Só que aumentando a taxa de juros, duas coisas acontecem. Você restringe a demanda, né? Ou seja, você empobrece as pessoas de tal maneira que elas não consigam consumir. Então, além da questão da inflação, você tem o juro alto. A inflação te torna mais pobre e o juro alto te joga para a miséria, para o desemprego. Porque se as pessoas não estiverem consumindo, as tais empresas não vão ter para quem vender, certo? Então, se elas não têm para quem vender, elas vão ter que mandar gente embora, já que não tem demanda. Então, os salários vão cair. Vão cair numa situação em que a inflação e os juros altos vão empobrecer as pessoas. Com o desemprego mais alto, a pobreza vai crescer ainda mais. Porque na disputa pelos poucos empregos, as pessoas aceitarão menores salários. Então, algumas pessoas perderão o emprego e outras terão o salário diminuído numa conjuntura em que o preço das coisas aumentou e o juro para comprar elas também cresceu. Então, os Estados Unidos estão caminhando para a famosa estagflação, que é a mistura de recessão com inflação. Normalmente a recessão acaba com a inflação, é mais ou menos o que o Milei fez na Argentina. Os argentinos, você pensa, por que ainda tem argentino apoiando o Milei? Porque os argentinos viram como o único problema que eles tinham a inflação. E o Milei, de fato, destruindo a economia argentina, diminuiu muito a inflação. Certo? O preço foi destruir a sociedade, a economia, os empregos, jogar os argentinos na miséria e na fome. Mas a inflação, de fato, caiu. Certo? Então, ainda tem gente satisfeita, porque eles só conseguiam ver como problema a inflação. E imagina que a inflação caindo, todos os outros problemas vão se resolver sozinhos. É óbvio que isso não vai acontecer. Quando os argentinos acordarem, aí sim eles derrubam o Milei. Mas enquanto eles estiverem achando que foi um mal necessário, tem muita gente que acredita, né? O sacrifício, tem que fazer um sacrifício. Se romantiza o sacrifício. Gente, os ucranianos têm que fazer um sacrifício pela liberdade. Vamos lá lutar com os russos. Você tem que fazer um sacrifício pela economia. Tem que fazer um sacrifício pelo longo prazo. O interessante disso é que o sacrificado nunca é aquele que manda se sacrificar. Jamais. Nunca são os banqueiros, nunca são os políticos, nunca são os empresários, nunca são os latifundiários, nunca são os especuladores, é sempre o povo, o pobre, o preto, né? A mulher. Esses são os sacrificados. Enfim, a coisa nos Estados Unidos vai piorar imensamente para as pessoas, por causa da estagflação. Mas veja só, tem outra questão aí. Aumentando a taxa de juros, existe um efeito também para o governo. Porque o governo remunera os especuladores, não é investidores, não é investimento, isso é especulação. O governo remunera os especuladores com a taxa de juros, certo? Atualmente nos Estados Unidos é entre 5% e 5,5%. Só que se a inflação crescer, os liberais vão fazer o quê? Vão aumentar a taxa de juros para reduzir a inflação. Eles vão aumentar para quanto? 10%? Fazer igual o Volcker, aumentar para 20%? Vamos supor que não chega na insanidade do Volcker. Aumenta para 10%. E eles estão fazendo mais ou menos $1 trilhão de dívida a cada 3 meses. Vocês estão fazendo $1 trilhão de dívida a cada 3 meses, a cada 100 dias.
Cada 100 dias a dívida aumenta $1 trilhão. Isso quer dizer que eles já passaram, foi antes de ontem, até anunciei na live, antes de ontem, pela primeira vez, os Estados Unidos pagaram em juro mais de $1 trilhão e está aumentando. Mas vamos supor que a dívida continua aumentando $1 trilhão a cada 100 dias. Então vamos supor que ela suba, portanto, $3,5 trilhões. Se você paga um juro de 10%, além do trilhão que você está pagando, você teria que pagar $350 bilhões a mais em juros. Então você pagaria, ao invés de $1 trilhão, $350 bilhões. O problema é que os Estados Unidos já estão com um déficit fiscal de mais de $2 trilhões. Se você tiver que pagar mais por causa de juros, esse déficit fiscal, não estou falando, né, do déficit financeiro, estou falando do déficit fiscal. O déficit fiscal vai aumentar para $2,3 trilhões. A dívida em si não quebra um país. Ninguém quebra na própria moeda. Mas o déficit fiscal é perigoso. Ele é muito perigoso. Exatamente porque, entre outras coisas, ele aumenta a inflação. Então você já acrescenta mais pressão inflacionária. Quer dizer, combater com o quê? Com mais juros. Só que mais juros vai aumentar a dívida. E a dívida vai ter que ser respondida com mais juros, que vai gerar pressão inflacionária e recessão. Então, na atual conjuntura, se você considera que os Estados Unidos destruíram a infraestrutura com a política econômica liberal, porque os caras querem ganhar dinheiro, os formandos em Harvard, na Ivy League, que eles querem aumentar os dividendos. Então eles não gastarem em manutenção. Porque a manutenção aumenta o custo, diminui o lucro, diminui o dividendo. Então eles não gastarem em manutenção. Não vou nem falar em construção de novas infraestruturas. Ou em modernização, vamos reduzir. Em vez de fazer novo, igual o chinês faz, pelo menos moderniza, não. Eles não gastaram nem em manutenção, quer dizer, em manter o que já tem. Você tem uma ideia dos Estados Unidos, que eles perderam completamente o senso da realidade? Por ocasião da construção do Porto de Xangai, no Peru, pela China, que vai ser extraordinário, porque a tal ferrovia que vai atravessar o Brasil inteiro, na direção do Acre, vai custar 530 bilhões de reais. Pago basicamente pelos chineses. É um investimento extraordinário. E até chegar no porto, que vai ter que atravessar os Andes, eu creio que gasta mais $0,5 trilhão. Então vai ser um investimento de $1 trilhão. E isso evidentemente vai gerar emprego. Emprego gera impostos, que gera serviços, emprego gera consumo, que gera renda, gera salário, né? Então beleza. Só que os Estados Unidos nem isso, nem manutenção estão fazendo. Eu não estou falando modernizar, não estou falando expandir, não, nem manutenção. Então como é que eles vão reindustrializar? O Trump sobretaxa os produtos chineses, sobretaxa os produtos brasileiros, sobretaxa os produtos aliados, ele já ameaçou, né? Que resolverem apoiar a prisão do Netanyahu para salvar Israel, eles estão sacrificando ainda mais uma economia já sacrificada. Agora Israel não está sendo motivo apenas para guerra, mas para sanções econômicas contra os próprios aliados. Então os Estados Unidos, eles resolveram sacrificar a própria economia, a própria população, para tentar salvar a cara do Netanyahu, que é um criminoso de guerra. Isso faz sentido? Claro que faz. Porque se prende o Netanyahu, para prender outro criminoso de guerra, o Obama, por exemplo, a distância é pequena. Criminoso de guerra por criminoso de guerra, o Obama é bem pior que o Netanyahu. As ações do Netanyahu desviaram quantas pessoas? Oficialmente 47 mil. Extraoficialmente os números vão de 100 a 200 mil. As do Obama desviaram 4 milhões de pessoas. Então o Obama e a Clinton são criminosos de guerra muito piores
do que o Netanyahu. E pau que bate em Chico, bate em Franças, né? Eles estão com medo. Se prende o Netanyahu por ter feito horror com 47 mil pessoas, por que não prenderiam o Obama por ter sido responsável pelo horror contra 4 milhões de pessoas? Abre-se o precedente. Agora nós temos um provérbio para isso. Onde passa boi, passa boiada. Então, se abrir um precedente, prende-se o Netanyahu, qualquer ex-presidente do Ocidente que seja criminoso de guerra, e no caso dos Estados Unidos, com exceção do Jimmy Carter, são todos, aí pode ser preso também. E não só eles, né, os generais envolvidos, os empresários, que tem gente que lucra com a guerra. Então os Estados Unidos, eles estão protegendo Israel, mas não estão protegendo Israel. Estão protegendo eles mesmos. Estão protegendo não só os crimes de guerra de Israel, mas os crimes de guerra dos próprios Estados Unidos. Essa que é a questão. E por isso ele ameaçou os países aliados dos Estados Unidos de sanções caso eles prendam ou ameacem prender o Netanyahu. Vai cumprir? Não sei. Mas a ameaça em si, se ameaçar aliado num momento de guerra, é a coisa mais estúpida que você pode fazer. Sabe, você não pode arrumar novos inimigos e tem que tentar arrumar amigos. Em vez disso, você está arrumando novos inimigos e afastando os seus amigos. Então, é uma estratégia horrível, horrível, para uma época de guerra. Simplesmente horrível. Gente, o tanto que isso está bonito, normalmente vocês nem veem a mata, né? Porque tá sempre aquela coisa escura. Agora hoje não, cara, olha que maravilha. Olha que coisa bonita. Extraordinária, né? Mas vamos lá. Então, isso vai criar problemas para os Estados Unidos, porque eles vão fazer o quê? Vão sancionar a Europa, deixando as mercadorias europeias, ou sul-coreanas, ou japonesas, ou australianas ainda mais caras, para aumentar ainda mais o processo de inflação, para ter que usar ainda mais a questão dos juros, para destruir ainda mais a economia e aumentar ainda mais a dívida. É isso que eles vão fazer? Pior, o Trump também anunciou, já pouco depois, antes de ele ganhar praticamente, que vai sancionar os países que deixaram de usar o dólar. Mais uma vez, então, os Estados Unidos estão usando o dólar como arma. Ora, se você está usando o dólar como arma que pode explodir na sua mão, a tendência dos países é evitar o dólar. Então as ameaças do Trump, por si só, já provocam uma corrida contra o dólar. A busca de alternativas ao dólar, quando era só a desdolarização, era ruim. Quando avançou-se muito na substituição do sistema SWIFT para o sistema de trocas universais de moedas, aí avançou-se mais ainda. E agora que existe a opção dos dólares chineses, qual seja, a China comprar os dólares ao invés dos próprios Estados Unidos, passar esses dólares para nações pobres, pagar a dívida com os Estados Unidos em troca de mercadorias. Bom, isso piora ainda mais um quadro já muito ruim, certo? Então, analisando o que o Trump parece realmente disposto a fazer, são medidas econômicas ainda mais desastrosas do que as que me levaram a torcer pela vitória dele. Então, quanto a isso, para dizer a verdade para vocês, estou muito satisfeito. Estou muito satisfeito. E eu acho que é por isso, inclusive, que a imprensa como um todo apoiou a democrata, a pudim de pinga. Porque com a democrata a única coisa que haveria é a Terceira Guerra Mundial, né? Ela certamente entornaria o caldo contra a Federação Russa na Ucrânia e o mundo entraria para uma guerra que eles acham que tem chance de ganhar. Ou que pelo menos resetaria as coisas. Agora com o Trump, a queda vai ser muito mais dramática. Muito mais dramática. Como eu havia previsto, mantenho minha previsão, o Trump vai destruir economicamente os Estados Unidos de tal forma que não seja necessário destruí-lo militarmente.
certo? Eu acho que o Império cai sem lutar. Ah, mas o Império cai sem lutar. Cai. O Império Azteca caiu praticamente sem luta. Acreditaram numa lenda, né? E caiu praticamente sem luta. Estados Unidos e o Ocidente é a mesma coisa. Acreditaram na lenda da Terra Prometida, nas lendas do neoliberalismo, e vão cair sem luta. Ah, mas como assim vão cair? Vão cair sem luta, gente. Porque para você lutar, você tem que ter arma, equipamento, munição, logística, recursos, soldados. Disso, o que os Estados Unidos e a Europa têm? Ah, mas eles têm arma tal. Não tem. Não tem. Se for ver as armas muito atrasadas em relação às russas, chinesas e até as iranianas, que os americanos supostamente possuem, se você lê nas letras miúdas, está tudo em projeto, vai ser construído, há planos. A imprensa mostra a arma que os Estados Unidos, que Israel, que a Europa, que a OTAN não tem, como se já tivesse, como se ela já existisse. Ah, mas e o B-2 Spirit, né? B-52, né? Nossa, um bombardeiro, um avião invisível. Gente, aquilo é uma lesma voadora. A velocidade de cruzeiro daquilo é 900 km. Chega a ser uma piada. Pensa num míssil R-37M que faz 7.400 km por hora. Contra um avião, um trambolho voador que faz 900. Não tem nem chance. Cada enxadada é uma minhoca. E essa é a realidade. Então, eu entendo que muita gente acha que eles vão cair atirando. Faz sentido acreditar nisso, né? Se não vai. Mas, na verdade, se você olha os dados, os fatos, esse medo deles caírem atirando não se justifica, porque eles não têm meios para concretizar esse tiro. Para você cair atirando, você tem que ter arma, tem que ter munição, você tem que ter quem atira, você tem que ter tecnologia. E os Estados Unidos não tem nada disso, certo? É um país ultrapassado. A diferença tecnológica entre os Estados Unidos, a OTAN, né, e as potências da Eurásia está cada vez mais próximo daquela que havia entre os astecas e os espanhóis. O que não deixa de ser irônico, né, inclusive do ponto de vista histórico, porque o Império Azteca essencialmente é o México. Né, o México foi derrotado praticamente sem luta por causa de crenças religiosas infundadas e da inferioridade tecnológica. Os astecas não conheciam a pólvora e não conheciam o cavalo, certo? E isso evidentemente prejudicou muito eles. E as armas deles quase não eram de metal, era da idade da pedra. Então, isso fez com que eles perdessem. E essa diferença tecnológica abissal entre os conquistadores europeus e os conquistados ameríndios da Mesoamérica está para se repetir agora, ironicamente. Só que agora os astecas são os americanos são os novos astecas. E os chineses, bom, são os novos europeus, os russos principalmente, né? Porque nós estamos falando de questões militares. A diferença está se tornando cada vez mais parecida com a que existia entre astecas lutando com ferramentas de pedra e espanhóis lutando contra armas de fogo. É mais ou menos isso, os Estados Unidos lutando contra armas que fizeram algum barulho nos anos 70, contra mísseis hipersônicos táticos, armas nucleares de enorme grandeza, satélites, armas a laser, drones de altíssima tecnologia. Porque você vê os drones americanos, eles são ruins. Praticamente todo mês os Houthis derrubam um. Eles são ruins. A China, por exemplo, faz drones hipersônicos, certo? Os drones americanos caem porque são lentos, são alvos fáceis para mísseis. E os drones chineses, bom, eles voam a 70 km de altura.
em velocidade hipersônica. Os russos têm armas parecidas, mas não precisa, porque a China tem. Então, quer dizer, Trump vai entrar para a história como um novo Cuauhtémoc. Essa é a triste verdade. Para eles, né? Eu não estou triste. A gente finalmente vai se libertar. Mas a verdade é esse, onde muita gente, por desinformação, né, por estar preso em crenças antigas, vê um conquistador feroz que vai esparmar golpes aqui e acolá. Eu vejo o Cuauhtémoc, o último imperador azteca, né? É isso. É um fim patético, mas é interessante que seja um fim muito parecido com o início. São as ironias da história, né? Nasceu na América do Norte, com a conquista da Mesoamérica pelos espanhóis, vai morrer como os meso-americanos. E os novos espanhóis serão russos e chineses, quiçá iranianos e indianos. É sobre isso. E apesar de ser difícil, de claro, a gente sentir, porque o Brasil vai ser afetado, evidentemente. Os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro econômico. A debacle dos Estados Unidos vai ter impacto na nossa economia. Acho que ninguém tem dúvida quanto a isso. Mas a gente aguenta. A gente tem aguentado tanta coisa, né, por tanto tempo. A destruição do Império Americano vai ser não o fim dos tempos para nós. Vai ser o fim dos tempos para eles. Para nós vai ser só uma chateação, né? Embora, se eu fosse da família da Miriam Leitão, do Sardenberg e Caterva, eu encomendaria lenços, porque rios de lágrimas vão correr. Rios de lágrimas vão correr. Enquanto a gente, fudido de toda forma, vai poder gargalhar. É isso, gente. Tenha uma ótima manhã. Uma excelente manhã. Como eu disse, tá ruim. Mas tá pior para eles. Muito pior para eles. Nós, pelo menos, temos futuro. Ok? Até mais. Tenha um bom dia. Curta, compartilhe. Manda aquele Pix básico, se você puder e quiser, claro. Ou pegue aquela cartinha básica nos Correios que as crianças mandam para o Papai Noel. Não sei se você sabe, qualquer agência dos Correios tem. Você pode chegar lá, pedir para ver as cartinhas, você pode ler elas e aí saber o que a criança quer. Aí esse é o critério, brinquedo. Tem uns que pedem comida, tem uns que pedem roupa, tem uns que pedem emprego pro pai, que a mãe deixa apanhar. Então, você precisa de um certo emocional, porque se você der sorte, você vai pegar a carta de uma criança que é um brinquedo. Mas, apesar dessas cartas de fato serem a maioria, acredite, conforme a agência dos Correios que você for, você vai ver coisas mais pesadas. Mas eu creio que a gente sofrer é ruim, mas uma criança sofrer é pior, né? Então, né? É isso. É sobre isso. Até mais, gente.